Provérbios 11, versículo 20. Shalom, shalom, bom dia! Vamos orar juntos? Quero te convidar a compartilhar esta oração com muitas pessoas e também deixe o seu like. Falar de provérbios é falar de sabedoria. O Senhor nos deu tantos presentes. O primeiro deles é a salvação. No entanto, alguns só abrem o primeiro pacote, que é a salvação. A salvação é o início de uma caminhada. Ele nos avisou, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Agora é um outro caminho que nós vamos percorrer. É o caminho da restauração. É o caminho da restauração não só das emoções, mas também do seu caráter. Porque até aqui você tinha a cultura da terra. A cultura da terra não condiz com a cultura dos céus, é uma forma diferente de pensar. Para o mundo, você pode conviver com mentira, afinal de contas, tem mentira grande, mentira pequena. Para Deus tem mentira, não importa se é grande ou é pequena. Para Ele, que é santo, mentira é mentira, e a mentira tem um pai, é o pai da mentira. Para o mundo, você pode dar outros nomes. Quando você fala mal de alguém, você se acha justo. No entanto, você está violando um princípio, porque Deus diz que Ele abomina, Ele odeia a fofoca, a maledicência. Se você quer falar de alguém, fale com esta pessoa, mas não sobre esta pessoa. Mas isso vai requerer muito mais coragem. É muito mais fácil você falar de alguém do que você falar com esta pessoa sobre o problema dela, não é? E assim eu poderia passar a manhã toda dando exemplos de coisas que você admite na sua vida, mesmo depois de convertido. Aqui eu quero ler para você o que o Senhor fala sobre integridade. Ele diz em Provérbios 11, 20, o Senhor detesta os perversos de coração, mas os que andam com integridade são o seu prazer. É tão interessante, tem passagens em que você se auto-exclui. Eu não sou mau, eu não sou perverso, mas eu acabei de dar 2 padrões de perversidade. Mentira, falar de outra pessoa, abrigar a mágoa e permanecer magoado. Tudo isso porque quando você abriga a mágoa, você vai abrigar outros sentimentos. Você vai abrigar o próximo degrau, que é o ódio. O próximo degrau, que é a vingança. Foi assim que começou com Caim. Não foi com o ódio e o plano de matar o seu irmão o primeiro passo. Foi uma caminhada na mágoa, passo a passo, degrau a degrau. Então o Senhor ele está falando que Ele ama pessoas inteiras. Pessoas inteiras, porque integridade fala de pessoas inteiras. Pessoas inteiras são pessoas corajosas que se deixam ver, que se deixam analisar por Deus e não tem medo de Deus apontar, olha, aqui está errado, aqui você precisa consertar. Nossa vida precisa ser um confronto, como Paulo. Paulo ele disse, corajoso Paulo. Paulo ele andou pelo caminho da integridade. E ser íntegro não é ser perfeito. Ser íntegro é uma caminhada de construção do caráter de Deus em nossas vidas. Por isso que eu disse que Paulo é corajoso. Porque ele falou pra gente, olha, eu esmurro a minha carne todos os dias. Os corajosos fazem isso. Aqueles que não são corajosos ficam apontando o erro dos outros. Jesus falou muito bem sobre isso quando ele diz, por que você fica olhando para o cisco no olho do teu irmão se você tem uma trave no seu? Talvez esse não seja o devocional que você gostaria de ouvir. Talvez você quisesse uma palavra de consolo, de conforto, mas eu quero te dizer que o conforto, o consolo e a bênção, ela alcança aqueles que têm um coração íntegro. Porque o Senhor diz, eu vou ler de novo para você, Provérbios 11, 20, que aqueles que vivem com integridade são o prazer de Deus. Sabe o que é prazer? A alegria. Quando você alegra o coração do pai, o que o pai faz quando ele está feliz com o filho? Ele abençoa. O que o pai faz? Ele dá mais ainda. Então, se você quer percorrer o caminho da bênção, percorra também o caminho da integridade. Quando eu falo de integridade, é claro que o que chama mais atenção são os dons,
Porque os dons é o adorno de Deus na sua vida. Mas adianta você ter o adorno se você não tem a essência do céu no seu coração? A essência é o fruto do Espírito. E ser íntegro é o que está escrito em Gálatas, e eu vou ler para você. Gálatas, capítulo 5, o fruto do Espírito, integridade é você ter amor. Você ama em todo tempo? Você ter alegria. Você é uma pessoa que, eu não estou falando de ser feliz o tempo todo, mas a alegria do Senhor é a tua força. Você é uma pessoa leve, você é uma pessoa pacífica, longânima, tem benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Você tem isso, é integridade. Você precisa deixar Deus trabalhar no seu coração. É lógico que, para ilustrar, e uma pessoa que não se dobrou aos padrões do mundo, eu preciso ir para o livro de Esther. No livro de Esther, não é sobre ela que eu vou falar, é sobre o seu primo, Mardoqueu ou Mordecai, tanto faz. Em algumas traduções está Mardoqueu, em outras Mordecai. E em algumas traduções também diz que ele é primo, em outras que ele é tio de Esther. Não importa, parente de Esther. Este homem vivia num mundo onde a perversidade parecia recompensada. Por afinal de contas, Amã era mau e Amã estava numa escalada no poder. No entanto, Mardoqueu, ele, que era um homem que tinha compromisso com a verdade, era um homem que tinha compromisso com a oração, era um homem que tinha compromisso com a honestidade, ou seja, um homem íntegro. Ele parecia que estava vivendo o pior lado da história. Afinal de contas, ele salvou a vida do rei e ele não recebeu recompensa nenhuma, mas o mal estava sendo celebrado, o mal estava sendo recompensado. Será que é essa a sua sensação? De que o mal está sendo recompensado e celebrado, mas o caminho é curto. O caminho do mal sendo celebrado tem dias contados. Então, Amã, que parecia estar recebendo a melhor parte da história, vamos deixar Amã, vamos ver Mardoqueu, o que aconteceu com ele. Em Esther, capítulo 3, no versículo 2, diz: todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam diante de Amã, porque esta era a ordem do rei a respeito dele. Mordecai, porém, não se inclinava nem se prostrava. Está aqui um homem que se recusou a se prostrar diante da maldade, diante da fofoca, diante da mentira, diante da injustiça. Ele ficou em pé quando muitos se prostraram. Ele ficou em pé quando muitos se prostraram diante do orgulho. Ele continuou humilde. Mas humilde é aquele que fica em pé, aquele que fica em pé diante de Deus, não diante dos homens. E Mardoqueu, então, que tinha um compromisso com Deus, que tinha um compromisso com a verdade, não se prostrou e parecia que estava vivendo o pior lado da história. No entanto, como você leu comigo em Provérbios 11:20, Deus ama, Deus tem prazer naquele que é íntegro. E sabe o que Deus faz? Deus recompensa. Como está escrito em Isaías 61, no lugar da vergonha, dupla honra. O que você está vivendo hoje, por ter um compromisso com a verdade, você vai ser honrado, tenha certeza. Se você continua crendo, continua fazendo seu devocional, mesmo quando dizem não funciona, e você não se dobra diante da preguiça, você não se dobra diante da opinião da maioria, mas você continua em pé diante do Senhor, você continua com o seu compromisso de uma vida de intimidade com aquele que se chama o seu amigo, então você vai ver a recompensa de Deus. Foi o que aconteceu com Mardoqueu. Então, para nós finalizarmos, antes de orarmos, eu quero ler Esther, capítulo 6. Esther, capítulo 6, quando parecia que o mal estava prevalecendo, Deus reverteu o mal em bênção. Esther, capítulo 6, no versículo 11. Amã pegou os trajes e o cavalo e vestiu Mordecai e o levou a cavalo pela praça da cidade, proclamando em voz alta: é isto que se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Como assim? A história mudou desse jeito. Agora quem está sendo honrado e celebrado é Mardoqueu.
E Amã está sendo humilhado? Sim, é isso. A recompensa ela chega para aqueles que querem ter integridade de coração. Deus reverteu. Para a nossa mente humana, você não sabe como é que Deus vai fazer isso, de reverter o mal em bênção. Como assim que Deus vai reverter a situação que eu estou vivendo? Confia em Deus. Deus reverteu o mal em bênção. Ao invés de serem roubados, destruídos, todo o povo de Deus foi restituído. Ao invés de ser excluído e continuar sendo humilhado, Mardoqueu foi honrado. Tenha certeza, Deus vai reverter o que você está vivendo hoje em um milagre. Porque se você tem compromisso com a integridade, Deus tem um compromisso com você. Porque Ele ama, Ele se agrada de um coração íntegro. E Deus, com certeza, vai te abençoar nesta manhã. Neste momento, escreva agora, eu quero ter um compromisso com a integridade, eu quero ser íntegro. E comece, dê os primeiros passos no dia de hoje. Tudo aquilo que você sabe que é errado, você vai se recusar a fazer. Você vai andar no caminho da verdade. Porque Jesus é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Quando você tem um compromisso com a verdade, você vai viver a vida que o Senhor determinou aqui na terra. Vamos orar neste momento? Senhor, nós queremos ter, obrigado, Senhor, pela salvação, mas queremos ter também um compromisso com a Tua palavra, contigo, com a verdade, com a integridade. Em nome de Jesus, restaura o coração de cada pessoa aqui. Mostra a cada um aonde eles precisam trabalhar. E em nome de Jesus, Senhor, que os céus estejam abertos para aqueles que estão fazendo esse compromisso com a integridade e com a verdade. Que as bênçãos do Senhor os alcance. Em nome de Jesus eu peço, Senhor, estende a tua destra poderosa e cura os enfermos. Em nome de Jesus, estende a tua destra poderosa e abre as portas que estão fechadas. Estende a tua destra poderosa e abençoa as famílias que aqui estão representadas. Confiamos em Ti e Te agradecemos por Tua fidelidade, pelo Teu amor e pela Tua graça. Em nome de Jesus, amém. Viva o melhor de Deus, vivendo a integridade com um compromisso com o céu e não com um compromisso com aquilo que é errado. Deus te abençoe. Te encontro no nosso próximo vídeo às 5 horas da manhã no devocional e às 17 horas nos nossos vídeos à noite.